1 e 2. Atos 1 e 2. Se o senhor tiver uma Bíblia, pode acompanhar aqui na frente. Atos 1 e 2. Pois se alguns dos irmãos quiserem assistir as mensagens que nós já ministramos aqui, é só você entrar no YouTube, procurar YouTube Catalão. Você vai achar lá no canal, vai com todas as mensagens que a gente ministra aqui. Só procurar YouTube Catalão que você encontra. Atos 10, 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres, buscava continuamente a Deus em oração. Agora, 1 Timóteo 3,5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha nos instruir, nos orientar, de acordo com a tua santa palavra. Vem fazer a obra nessa noite, abrir os corações, abrindo o entendimento do teu povo a compreender a tua palavra em nome de Jesus. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a base da família cristã. E quando a gente fala de base, a gente está falando do quê? Na ilustração ali tem um casal orando, colocou os filhos no meio e orando. E base o que é? Base é a estrutura, é a coluna, né? É aquilo que sustém. A base pouca gente vê, mas é a base, é a parte mais importante. Acabou. A base é a parte mais importante. A base é a parte mais importante da casa. É a estrutura que sustém a casa. Amém? Amém. Então vamos ver algumas hoje. Mas antes, eu quero falar com você. Preste bem atenção. Que antes eu quero te dar uma explanação do que aconteceu no Brasil e no mundo desde a década de 90 para cá. Porque até a década de 90, 1980, o mundo era um. De lá para cá, o mundo foi bombardeado com a teoria que eu vou te dar um resumo do resumo dela aqui. Bem? A família no Brasil tem passado por diversas transformações, ao longo do tempo, dado do IBGE, refletindo mudanças sociais, econômicas e culturais. Está mudando tudo. Atualmente observa-se o quê? Uma diversidade maior nos arranjos familiares. Agora nós temos um arranjo bem diferente. Sem contar o número de acordo com o IBGE, com o aumento de número de famílias que têm monoparentais, ou seja, aquelas famílias monoparentais é onde uma pessoa só cuida da família toda. Em Catalão conheço um senhor que veio de outro estado e ele tem 3 ou 4 filhos, ele cuida sozinho da família. Ele é o pai e a mãe, trabalha, cuida. O negócio dele não é fácil não. Com a esposa é difícil, eu tenho 3 ou 4 filhos, se não me engano. Então, esses arranjos monoparentais está crescendo muito. São casais sem filhos, sem falar no número cada vez mais crescente dos casais homoafetivos. Pessoas do mesmo sexo. E outra coisa, um dado muito ruim, de 2022, segundo o IBGE, o brasileiro tem se divorciado cada vez mais. Mais rápido ainda. Por exemplo, só um dado aqui, números, registro. Do registro civil divulgado em 2022. No ano de 2022, teve 970 mil casamentos. Naquele ano.
Teve 420 mil divórcios. Quer ser judicial ou extrajudicial. Ou seja, para cada 2 casamentos, um vai separar. Na verdade, a estatística, em números, houve um divórcio para cada 2,3 casamentos. É estatística real. Mas para cada 2 casamentos, um vai separar. E o tempo, que era de 13, 14 anos, agora caiu para 10. Com menos de 10 anos as pessoas estão separando. Então, isso no Brasil, estou falando de igreja, estou falando da nação brasileira. Não sei se tem uma pesquisa dentro do meu evangelho. Talvez dentro do meu evangelho a coisa está piorando um pouquinho. A família, irmãos, está falindo e não é de hoje. A comunidade LGBTQIA+, tem bombardeado as famílias usando as redes sociais, filmes, séries, telenovelas, telejornais, desenhos animados. Já foi dito aqui, meu filho já falou aqui, que a Disney vai gastar 50% de todo o seu investimento nessa agenda, que eu vou falar agora com a agenda queer. Todo filme, todo seriado tem um dedinho da comunidade LGBTQIA+. Todos eles têm. E geralmente se usa a agenda queer, em todas as mídias. Essa teoria queer está surgindo. Do inglês, essa teoria queer surgiu nos Estados Unidos. E na década de 90. Do inglês seria queer theory. E é um campo de estudos pós-estruturalista. E esse campo, a palavra, por exemplo, pastor, o que significa a palavra queer? Esquisito, estranho. Olha só que nome. Uma teoria do esquisito e do estranho. Seria. O que essa teoria faz? Inclusive lá na escola do seu filho, ela tem. Ela tem implantado na escola do seu filho. Em algumas igrejas também está inserida. É usada para descrever pessoas cuja identidade de gênero ou orientação sexual não se encaixam nos normais tradicionais de gênero, heterossexual. Ou seja, identificam, eles querem, o resumo dos resumos seria: a teoria queer busca desnaturalizar essas categorias e questionar a heteronormatividade. O que é heteronormatividade? Ou seja, os casais heterossexuais, homem, mulher, macho e fêmea. E combate a heterossexualidade como única forma sexual aceitável. Ela veio para destruir, desnaturalizar. Veio para questionar o que? A psicologia, a filosofia, a antropologia, a sociologia e as classes sociais. Tem bombardeado todos os locais, inclusive na escola do seu filho. Esse dia o deputado federal, Gustavo Gaia, que é deputado federal por Goiás, Goiânia, ele é professor, se não me engano, e ele mostrou que nas escolas essa agenda está amplamente divulgando. E ele trouxe pais, ele criou uma comunidade para os pais tomarem cuidado, porque querem desestruturar sua família, os seus filhos. O certo passou a ser errado. O errado passou a ser certo. Pode entender? Você pode ser o que você quiser ser, só que não, você não pode. Nasce homem ou mulher, macho ou fêmea. Depois de muito, por exemplo, quem Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? Ninguém tem essa Bíblia aqui? Quem Deus criou primeiro? O homem, não foi? E a mulher? Não sabemos o tempo, mas foi depois de muito tempo. O homem ficou sozinho muito tempo. Provando que ninguém gosta de ficar sozinho. Alguns
Como diz Paulo, não nasceu para viver sozinho. Paulo foi bem claro. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 7 e 8. Ainda mais especificamente no capítulo 7. Só que, irmãos, depois que Adão e Eva deu nome aos animais, Deus viu que o homem estava só. E o termo que Deus usou para criar a mulher é: vou fazer-lhe uma auxiliadora, uma adjutora. E o homem foi feito do barro, mas para fazer a mulher, Deus pegou uma parte do homem. Aí pegou uma costela, mas se ele tivesse pegado qualquer outra parte, não interessa. O que interessa é que a mulher veio do homem. A mulher é para completar o homem. O que completa o homem é a mulher. A mulher completa o homem. Viu? Porque, irmãos, dois iguais não se completam. É na diferença que a gente se completa. O que falta em mim tem de sobra da minha esposa. E o que falta nela, às vezes, tem em mim. Não sei se te sobra, não tem. Porque, irmãos, é hora de nós, servos de Deus, combater essa agenda, combater essa teoria que está destruindo as crianças, os jovens. É hora de você se posicionar. Ensine seu filho, a sua criança, o menino a ser menino e a menina a ser menina. Eu lembro que no passado, não muito distante, lembra assim, os filhos aprendiam com o pai. Ele queria ser o modelo do pai. E as filhas queriam ser como a mãe. Agora o negócio está tão bagunçado que a filha quer parecer com o pai e o menino quer parecer com a mãe. Porque estão entrando aí, essa agenda aqui também entrou o que a gente chama de emasculação do homem. Emascular é castrar. Está tirando a autoridade. Homem, você irmão, irmã, você irmão, saiba que você é o líder na sua casa. Não pode ser a sua mulher. Se a sua mulher for o líder na sua casa, alguma coisa está errada. E para a mulher está a ser submissa ao seu marido. Sabe o que a palavra submissão é? Está debaixo de uma missão. Submissão. O marido tem uma missão. E a mulher vai ajudar esse marido na sua missão de quê? Educar e zelar pela sua família. O marido é o provedor, aquele que provém, aquele que mantém, e aquele que defende. E a mulher vai ajudar o marido a defender a família, a criar a família no caminho certo. Nessa semana eu disse aqui que no reino animal tem muita coisa diferente. Lá no bando dos leões, quem governa não é o leão, é a leoa. A leão não várias. Quem caça é ela. Mas no reino do ser humano não pode ser. O marido é o provedor. O marido é quem defende. Pastor Idomar ensinou isso muito bem quando ele veio aqui dar palestra. Então, nós precisamos entender as bases da família cristã. Poderia falar de muitas delas, mas biblicamente só temos 3 bases para sustentar a família, resumidamente, não dá para falar de todas. Deus como centro, o amor como princípio orientador, que vai orientar a sua família com base no amor, e a fé nos ensinamentos bíblicos como guia. Tá? Esse é o pilar que vai sustentar a família de Deus. A família abençoada tem como base, Deus como centro da sua família. A família que tem Deus como centro, o elo cristão é Deus. É por isso que a Bíblia, quando a gente vai ministrar o casamento, a gente usa muito aquele texto: do cordão de 3 dobras não se parte com facilidade.
que é o cordão de 3 dobras? É o marido, a mulher e Deus. É o marido, a mulher e Deus. Quando se inclui esse Deus, nós vamos ver mais à frente aí um pouquinho. Romanos 11:36. Olha só esse versículo. Deixei ele aí depois. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Segura aí. Amém? Deus é meu centro. É dele, por ele e para ele. A sua família tem que ser dele, por ele e para ele. Você deve colocar o Senhor como centro do seu lar. Vamos voltar lá em Provérbios 3, verso 5, para você ver como que eu faço para colocar Deus no centro da minha vida. Primeira coisa, Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Quem confia no Senhor de todo o coração, irmãos, quando Deus, presta atenção, quando Deus é o centro da sua vida, você vai confiar no Senhor o tempo todo. Porque você confia no Senhor e Ele é o centro da sua vida. Aí você vai confiar nele de todo o coração. Amém. Mas a família que não tem Deus como centro, no meio do problema, no meio da dificuldade, faltou a luz, faltou água, faltou gás, faltou dinheiro para comprar isso, para pagar determinado boleto, começa logo a se desesperar. O menino adoeceu, começa a se desesperar. Tem que correr para o médico, tem que correr para o hospital. Você é filho de Deus, você não vai orar primeiro, não. Você não vai buscar a presença de Deus primeiro, não. Quando tudo dá errado, você confia no Senhor. Porque Deus é o centro da sua vida. Porque quando Deus for o centro da sua vida, você vai deixar Ele, como diz o versículo aí, reconhece todos os seus caminhos e Ele endireitará eles. Quando Deus for o centro da sua vida, você vai deixar que Ele te endireite. Ele vai te colocar nos eixos. Ele vai te transformar, tirar essa arrogância da sua vida e colocar humildade. Ele vai tirar de você toda a sua malícia e colocar amor no seu coração. Ele vai tirar essa coisa ruim da sua vida que está te atrapalhando. O que está atrapalhando a vida de muitos casais? Ciúme. Deixa eu contar um testemunho que eu vi. Acho que eu até postei lá no grupo, não sei se alguém viu. Estava contando com a psicóloga, não vou falar o nome dela aqui. O pai dela era tão ciumento, mas tão ciumento. Ela foi, na hora da comunhão, eles são católicos, eram católicos. Na hora da comunhão, o padre foi dar, colocar a hóstia na boca da irmã lá. Demorou um pouquinho. O padre chegou lá, estava combinando com o padre para sair com ele depois. Falou com o entrevistado, olha, ficou 3 dias pegando o pé da minha mãe. Achou que era verdade. Mas sabe por quê? Porque eu queria trair a minha mãe. A mãe dele estava suja, poluída. Bom, Deus tem que ser o centro da sua vida. Amém. Confia no seu marido, confia nos seus filhos. Claro que no filho você confia desconfiando. Né? Mas é preciso dar um voto de confiança. Deixa Deus endireitar a sua vida. Quando Deus for o centro da sua vida, você vai lembrar que de Deus em tudo que você vai fazer. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Amém? Quando Deus for o centro da sua vida, você vai ver que você não sabe nada. Como diz o filósofo, por mais que eu sei que eu nada sei. E no final das contas a gente não sabe nada. Nós precisamos aprender sempre.
A família cristã precisa reconhecer Deus como centro da sua vida. Lembra lá de Mateus 6,33? Coloque Mateus 6, verso 33. Deus como centro da nossa vida é isso aqui. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Porque lá em Mateus 6, o Senhor vai falar de todas as nossas necessidades temporais desse mundo. E o Senhor conclui falando: olha, se você buscar primeiro o reino de Deus, colocar Deus na frente, tudo isso vai ser acrescentado. Porque, meu irmão, minha irmã, coloca o Senhor no centro da sua vida, nos seus relacionamentos. Aí, para Deus ter o centro da sua vida, você deve orar diariamente. Tem que pegar a Bíblia para ler todo dia. Lembra da família de José e Maria? Olha só, José e Maria estavam sempre adorando o Senhor no templo, estavam sempre indo a buscar o Senhor. Ele levava a sua família para a igreja. Quem tem Deus como centro da sua família, ele traz a sua família para a casa de Deus. A família cristã deve buscar viver em obediência ao ensinamento da palavra do Senhor. A sua família tem que glorificar o Senhor. Aí vem a perguntinha, tão importante na nossa vida: Deus é o centro da sua vida ou é o celular ou as redes sociais? Quem você responde primeiro? O celular? Ou quando você tem uma dúvida, você ora, você busca aconselhamento? Se Deus é o centro da sua família, você está sendo orar, buscar a direção de Deus. Simples assim. Você está sempre na dúvida, você consulta o seu pastor, como um jovem consulta o líder dos jovens, ele vai buscar orientação. Todo mundo agora quer consultar o Dr. Google, né? Mas não funciona assim não, irmãos. Orientação do Senhor, a Bíblia diz: obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos às vossas almas, porque ele veio para vossas almas como quem há de prestar contas. Hebreus 13, verso 17. Então preciso tomar cuidado. Porque eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu vou orientar alguém. Porque tanto eu posso orientar alguém, as minhas palavras podem edificar, como eu falei nesses dias, ou pode destruir. As suas palavras edificam e destroem. O que você fala edifica o outro, mas pode matar o outro também. É por isso que eu preciso consultar as pessoas que têm compromisso com Deus. Não vá lá nas redes sociais, lá se sentindo amargurado, se sentindo triste, alegre, feliz. Tem gente, tudo que ele faz está postando. Bom, cuidado. Cuidado, são perigos, são armadilhas do diabo. Se Deus é o centro da sua vida, irmão, você sabe que não é nada, que tudo é do Pai, como diz o hino. Toda honra e toda glória, tudo é dele. Como nós lemos aqui, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém. É para ele. Então, a primeira coisa, Deus tem que ser o centro da sua vida. Outra coisa, o amor precisa ser um princípio muito importante na sua vida. 1 Coríntios 13 fala como é o amor, né? E eu preciso amar e respeitar o meu semelhante. Por exemplo, nós pais, infelizmente a gente vai aprendendo com os erros. Geralmente tem coisas que você fala para o seu filho, entra aqui e sai aqui. Entra no ouvido e sai no outro. Sabia? Mas tudo se fala. Mas tem uma coisa que não sai não. Ele até tenta, mas não dá conta. Mesmo sem querer, ele vai acabar fazendo o que você faz. O que você faz influencia mais os seus filhos do que aquilo que você fala. É por isso que o pastor Agério falou que os pais, os seus filhos precisam te ver orando, precisam te ver com a Bíblia na mão, lendo e estudando a palavra. Tem que dar exemplo.
tem que vir para a igreja com eles. Tirar um tempinho ali, faz um cafezinho lá, pega a Bíblia, vai ler. Ou pega o chimarrão, né, você vai tomar um chimarrão e ler a Bíblia. Você gosta do tererê, vai lá o tereré e vai tomar um vinho, vai ler a Bíblia. Mas é importante você fazer isso. É importante você estudar. Olha o que Romanos 3, 1 Coríntios 13, 4 diz. O amor é sofredor. É por isso que quem ama não. Pessoa que quando ele ama, sofre. O amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se soberbece. O versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem ama suporta, irmãos. Talvez você falar, pastor, não é tudo que eu suporto, não. Mas o pai e a mãe é diferente. Estava contando com minha esposa essa semana. De vez em quando a gente precisa parar e observar, né? Eu gosto de observar as coisas. Esses dias a cachorra aqui, parei, tem 2 filhotinhos aí. Aqui. E um está gordinho, está pesadinho, rapaz. Pensar o que quiser, não procura. Faz baratinho para você. Tá? E pior que o bichinho é bonito. E a cachorra Shakira deitada no chão, né? A cachorra deitada. E os dois deitados em cima. Não é do lado, é em cima da mãe. Minha mãe quietinha, eles puxavam do lado, mordiam do lado do outro. Não está tão novinho mais não, porque está quase 3 meses, eu acho, né? Mas mãe é mãe, irmãos. Mãe suporta. Quantas vezes a minha esposa já dormiu com meu filho Gabriel aqui no peito, ele chorou durante em torno de 6 meses sem parar. Nós até revezava entre eu e ela. Que dia que ela dormia, eu ficava com ele no braço. Tanto que era cólica. Teve um dia que ela caiu, segurou, foi batendo no chão. Porque ela vai indo, sola demais. Mas o amor não suporta. Então, se você ama, se o seu amor de Deus estiver presente no seu relacionamento familiar, tudo vai dar certo. Sabe por que os casais hoje estão vivendo pouco? Como eu falei, estatística, menos de 10 anos estão terminando o casamento. Sabe por quê? Porque não tem o amor de Deus na sua vida. Deus não é o elo que une o casal. Olha os conselhos que Paulo diz aos Éfesos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Olha só o que Paulo diz. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na disciplina e a demonstração do Senhor. É dever do filho obedecer a vossos pais. Obedeça a seu pai. Isso aqui é mandamento. Efésios 6:1. Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Por que Paulo está falando no Senhor? Porque se o seu pai serve a Deus, você tem que obedecer em tudo. Mas se ele não serve a Deus, e você tem, por exemplo, você está marcando, você já tem 14, 15, 16 anos. Então você já tem consciência do certo e errado. Seu pai não serve a Deus, você vai obedecer ele até onde não vai interferir na sua fé. Mas se não, você vai chegar e falar: até aqui, pai, eu te obedeço. Daqui para frente é a minha fé, não dá. Eu vou obedecer o meu Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Foi o que Daniel falou. Ó rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Falei errado. Quanto a isso, ó rei, nós não temos que te dar satisfação. Nós vamos te obedecer em tudo. Mas se curvar diante da imagem que tu criaste, nós não vamos. A nossa fé é em primeiro lugar. Então você que é pai e mãe, saiba que os seus filhos devem ser obedientes a você. Mas
se é algo justo. E aqui o versículo vai além. Honra teu pai e tua mãe. Irmãos, obedecer é diferente de honrar. Tem filho que obedece, mas não honra o pai. Perto do pai ele obedece, mas longe dele e não honra o pai não. A honra é muito mais que obediência. Honra vai muito mais além, muito mais profundo. Honrar é estando perto ou longe, você vai honrar aos seus pais, os seus ensinamentos. Olha só, José estava no Egito, numa terra estranha, não tinha ninguém que sabia quem eram seus pais, quem era a sua família. A não ser que eu tenha contado, mas eu acredito que não, porque no começo nem a língua ele não sabia falar direito. Depois de algum tempo ele deve ter aprendido. E quando seus irmãos chegou, ele falava em egípcio e alguém interpretava lá e falava em hebraico para eles. Mesmo ele sabendo que seus irmãos estavam falando. Ele manteve a sua autoridade, sua postura de vida. Mas aquele homem lá no Egito, aquele jovem adolescente, ele honrou os compromissos que fez com seus pais. O que sua mãe e seu pai ensinou, ele honrou. Trabalhou ali para Potifar, mesmo sendo escravo, ele deu o seu melhor, porque estava comendo, bebendo e vestindo, e ele aprendeu que o trabalhador é digno do seu alimento. Então ele honrou aquele homem, fez com prazer e com amor. Por que eu sei? Porque tudo que eu punha a mão, Deus abençoava. Quando é que Deus abençoa alguém? Quando ele faz bem feito. Quando não faz bem feito, não tem como Deus abençoar. Em todo lugar que ele ia, a bênção ia. Sabe por quê? Lembra do hino? Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Por onde eu for, a bênção vai. Para a direita, para a esquerda, qualquer lugar que eu for, a bênção vai. Porque a bênção vai comigo. Eu tento ser fiel a Deus. E se eu procuro ser fiel a Deus, a bênção vai comigo. Eu não vou abençoar, a bênção vai comigo. Eu estou honrando os meus pais. Eu estou honrando a memória deles. Lembra daquele caso de um filho de uma família? Agora eu recordo o nome deles, né? Que eles, os seus pais, já haviam morrido, tinham quase 100 anos que tinham morrido. E eles não eram nômades. Eles não salviam tendas e não bebiam vinho, não bebiam nada de bebida forte. Algo nada na boca. Como que é o nome deles? Esqueci o nome dele, agora nem vem o nome. Então o profeta assim, fala, filho de Recabe, os recabitas. Vai lá, chama os filhos dos recabitas, põe eles na câmara interior, lá no templo, que tinha o templo principal e as câmaras interiores, onde o sacerdote tomava seu vinho, onde eles faziam os seus banquetes, coloca vinhos, taças de vinho sobre eles e manda beber. Mas honrou eles, colocou eles ali, o que eles falaram? Não, nós não bebemos. E o nosso pai Ricardo falou: nunca beberei do fruto da vinha, nem farei tenda. Você vai nem casa, você vai viver em tendas e não vai beber vinho nem fruto, nada que venha da vida. Isso é o quê? Honra. Deus falou assim: olha, os recabitas estão honrando seus pais, mesmo depois de tantos anos, e vós não podem me honrar. Então, por isso que a Bíblia diz que o Senhor fala: se voltares a Israel, se volta para mim. Deus ainda aceitava o seu povo. Porque, irmãos, eu preciso entender o que é o pai ama o filho, de jeito? Ensinando ele, corrigindo ele. Quem ama, corrige, irmãos. Quem ama, corrige. Corrigir em casa, orientando. Se for preciso, do jeito que for preciso corrigir, mas não publicamente. A gente corrige em casa. Antigamente falava que roupa suja se lava em casa. Quem ama prepara para a vida. Né? No passado, nossos pais, irmão Jacê, não queriam nem saber se a gente amava ele ou não, né? O que eles queriam? Você me obedece, eu te corto, não lara, não é assim que mamãe e papai falavam? Talvez o senhor não falou,
você era um menino obediente. Mas não era assim que falava? Hoje em dia, mas hoje não pode. Mas obedecer pode. Menino entra em casa, mas que era o rei. Ele que manda. Mas que é isso, não precisa mais. Não, rapaz, você não está chegando. Onde é que você está pensando? O que você está pensando que você é? Nossos filhos acham que moram numa pensão, num hotel subestrela. Tem internet, e se demorar, acha ruim. Pai, liga lá que a internet está muito lenta. É ou não é? Já pensou? Hoje tem bife, não tem joia, tem bife, tanta coisa, não. Na minha época, frango era só no domingo. E não era todo domingo, não. É quando meu cunhado levava. E, infelizmente, ele faleceu em 86. A coisa era apertada. Depois que nós começamos a trabalhar, meu irmão melhorou um pouquinho. Mas carne não era todo dia. Era todo dia, senhor? Se quisesse comer um doce, você tinha que arrancar mandioca para fazer uma lepelada. É ou não é? Você tinha que comer o milho e fazer o famoso manhã. Hoje em dia tem tudo bom e do melhor. Então aprenda que os seus filhos precisam te obedecer. Pastor, meu filho tem 18, 20, 30, 40 anos. Ele mora na sua casa. É você que paga a água, a luz, o telefone, ele tem que te obedecer. Não importa a idade. Sua primeira função como pai é mostrar ao seu filho que você é o líder ali no seu lar. Não estou nem falando que você que manda. É você que é o líder, que você que abençoa, que você que trabalha, que cuida. Mesmo porque seu filho não vai te amar se ele não te admirar. Como? O que é preciso para a gente admirar alguém? Para mim admirar alguém tem que respeitar ele. Se eu não respeito ele, eu não tenho admiração por ele, não. Como diz Augusto Cury, bons pais corrigem os erros. Pais brilhantes ensinam a pensar. Eu tenho esse livro, um dos melhores livros que eu já li até hoje. Pais brilhantes, professores fascinantes, 2003. Eu tenho esse livro em casa, estou relendo algumas partes do livro. Então, bons pais corrigem erros. Pais brilhantes ensinam o filho a pensar. Se o filho fazer algo errado, não vai te corrigir, você vai ensinar o filho, mas você acha que isso é certo? Você vai estar bem na vida fazendo isso, fazendo aquilo? Se você já andou, meu filho, já tem por esse caminho, o caminho não é bom, não. O fim é terrível. Então precisa entender o que? O amor é o princípio que está regendo a sua família. É ou não é? Se tudo que você faz é com amor, meu filho, estou te corrigindo, eu vou tirar isso de você e daquilo ali, porque eu preciso te mostrar o que é amor. Porque a base da nossa família é o amor a Deus e o amor ao semelhante. Sim, irmãos, eu aprendi desde cedo. Quem ama corrige, minha mãe me corrigia. Minha mãe foi assim, me criou sozinho. Minha mãe era o pai e a mãe. E a minha era boa. Você vai corrigir. A gente chegava, tinha uma represa lá em Anápolis, que eu gostava muito de ir para lá, e ela falava, não vai. Eu tinha um pouquinho mais de cabelo na época. E a gente ia para lá, ficava tarde, demorava com os colegas, e de repente, para a gente chegar em casa, você tentava demorar para o cabelo secar, Lucas. Mas não adianta, chegava lá, aí eu via mesmo. Você foi depois de novo, né? E eu estava com medo. Por quê? Porque ela tinha medo, que essa represa tinha morrido muita gente já. A última vez que eu fui, eu vi as roupas do rapaz que tinha morrido lá. Foi a última vez que eu fui, nunca mais fui. Porque era muito perigoso. Eu mesmo cheguei a focar naquela represa. Mas graças a Deus, naquela época eu tinha muito cabelo. Se fosse hoje eu tinha morrido. Porque quando você vai salvar alguém, não sei se você já fez isso. A única regra que ela não consegue debater de puxar para o fundo é o cabelo. Não sei porquê. Alguém estudar me explica depois. Ele tentou pegar pela minha mão, eu puxava ele, estava começando a afogar. Ele puxou pelo cabelo, aí você não vai no seu mais.
Sabia disso ou não? Mas é. Então você, irmão, tem que impor limites lá no seu lar, na sua família. Um lar, um filho que não conhece o limite, ele só ouve sim, nunca ouve um não. O pai está preparando ele para a derrota. Porque lá não vai ter muito não. Olha só, Provérbios 6:20. Filho meu, obedece a orientação de teu pai. Provérbios 6:20. E não te abandones o ensino da tua mãe. Agora, Provérbios 29:17. Pega a sua Bíblia e anota esse versículo aí. Lê ele uma vez por dia, todo dia na sua casa. Provérbios 29:17. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Bem? Corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícia para a tua alma. E o 19:18 diz: castiga teu filho enquanto há esperança. Pode ir. Provérbios 19:18. Castigar é corrigir, tá? Corrige teu filho enquanto há esperança. Mas não deixe sem ânimo. Não deixe o teu ânimo se exalte até o matar. Coloque aqui o James. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Entendeu? Vai estar para entender. Você vai disciplinar seu filho enquanto tem esperança, corrigir ele. Para você não cooperar para a morte dele. Como? Você não corrigiu, se cooperou. Mas se você corrigir, ele vai aprender. Mesmo que na hora ele vai reclamar. A correção que precisa vir na hora não é boa, irmãos. E por fim, irmãos, o terceiro pilar da nossa família é fé e ensinamento bíblico como guia. Não dá para ser da família cristã sem a palavra de Deus. Na Bíblia dá? Não dá. Não dá para você dizer que é um cristão se você não lê a Bíblia. Não dá para dizer que você é um cristão se você não ora, se você não congrega. Porque através das páginas da Bíblia, irmãos, é que eu fortaleço a minha fé. É através dos exemplos bíblicos que eu vejo que eu vou fortalecer a minha fé. Quando Cristo disse lá no Evangelho de João 16:33, João 16:33, ele estava nos dando um exemplo. E fica implícito que ele quis dizer para nós aí: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas o que vem depois da Bíblia é a explicação. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Toda vez que você vê uma frase entre vírgulas, é a explicação desse aqui, ó. No mundo tereis aflições. Essa frase entre vírgulas está explicando por que você vai ter aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, você vence também. O Senhor está dizendo, ó, tende bom ânimo, eu venci. Vocês vão vencer também. Vai ter dificuldade? Vai, mas você vai vencer. É através da palavra de Deus que você vai encontrar os exemplos para você vencer as lutas que você está passando. Porque a Bíblia orienta, a Bíblia ensina, a Bíblia corrige. E eu preciso aprender que a Bíblia também ensina uma coisa chamada comunhão. E uma família, principalmente quando ela é maior, por que as pessoas hoje estão tendo tanta dificuldade, os casais, não estão querendo ter filho? Porque tem medo da educação. Estão com medo de não dar conta de educar. Ah, pastor, não é porque duas coisas: ou tem medo da educação, de não dar conta, ou então não quer problema. Prefere ter um cachorro. Só que o cachorro tem 10, 12 anos, ele vai morrer, irmãos. São Paulo tem até cemitério de cachorro. Tem gente que crema o cachorrinho, leva a cinza dele para dentro de casa, uma urninha. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu gosto, mas filho é filho. Nós temos que aceitar as diferenças da família. Principalmente depois que os filhos crescem. Quando é pequeno,
A gente vai corrigindo, vai orientando. E a gente até nem aceita a opinião deles, alguns. Mas você precisa passar a ouvir. Mas depois de uma certa idade, sabe que ele tem um pensamento próprio. Porque segundo a ciência, o filho recebe 40% dos genes do pai, dos genes da mãe. E ele vai desenvolver 20%. Esse 20% que ele vai desenvolver é a personalidade dele. Ele herdou 40% da sua personalidade, irmão, e 40% da sua mãe. Mas 20% é dele, ele desenvolveu sozinho. E às vezes o que ele desenvolveu vai predominar. E você precisa aceitar a diferença. Não há nada melhor, irmão, do que ver uma família assim, ó, reunindo em torno da palavra, orando, buscando. Agora tem muitas famílias que vêm para a igreja junto, mas não tem comunhão. Chega em casa, cada um no seu quarto, cada um vai fazer suas coisas, pega seu celular, vai fazer o que tem para fazer, mas não tem nenhum comentário daquilo que foi falado no ministrado na igreja. Estava contando para minha esposa que eu tive uma psicóloga, ela falou assim, olha, a primeira coisa que você jovem vai casar, falou assim, olha, todo jovem vai se casar, a primeira coisa que ele compra é a cama. Não. A primeira coisa que você precisa comprar uma mesa, e de preferência bem grande, porque família se forma na mesa, não é na cama, é na mesa. Debate, conversa. Ah, mas em casa ninguém conversa com ninguém, então muda. Na hora do almoço, desliga a internet todo mundo. Vai lá e tira o mundo. Quero ver se tu vai conversar. Para comer sentado aqui. Não? Não há nada melhor do que ver uma família unida. Então, vamos chegando quase ao final da nossa reflexão nessa noite. Toda casa precisa ser edificada sobre bases sólidas. Mesmo porque, irmãos, tem uma frase que fala que ela é de Bob Marley, mas não é. É uma frase de sopro, é uma teoria de pensamento que não é de Bob Marley, mas é que pertencia isso a ele, mas não é dele. Que é unidos venceremos, divididos perderemos. Essa frase trata-se da moral da história da fábula, o leão e os 3 bois. Unidos, venceremos. Divididos, cairemos. Sua família dividida cai. Sua família dividida vai perder. Mas se Deus é o centro da sua família, se o amor é o princípio orientador, se o amor está orientando o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre as pessoas da sua família, se o amor está orientando o seu relacionamento com seus amigos e colegas, não tem como ganhar. E se a fé, os ensinamentos bíblicos, você está lendo e pondo em prática, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê e que ouve as profecias desse livro, Apocalipse 1 e 3. Lê, ouvir e pôr em prática. Que o Salmo 127, verso 1 é claro. Se o Senhor não edificar a casa, não vão trabalhar que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, não vão viver a sentinela. Então, unidos venceremos, mas que dia a gente vai cair. Não se iluda. Quer ver sua família estruturada? Primeira coisa, coloque Deus na sua vida, no seu lar. Segundo, vou citar aqui um conselho do pastor Zacarias. Ele me ensinou e nos ensinou bastante. Lembre-se que a igreja é santa. Quem fala mal da igreja vai ver sua família longe da igreja. A igreja não tem defeito. As pessoas confundem a minha particularidade com o meu ministério. Tem coisa que é o meu particular. A maneira com que eu comporto, a maneira que eu vou agir. Então as pessoas confundem. Você precisa entender que a igreja, eu não sou a igreja, você não é a igreja. Nós somos a igreja. E a igreja é perfeita. Então não fale mal da sua igreja. E eu vou além, não fale nem mal do irmão se ele está perto. Quando alguém vir falar de alguém para você, fala: peraí, pega no braço dele, vamos lá falar para ele.
Eu não quero ouvir. É linguagem jurídica, eu não quero ser conivente desse crime. Não quero ser conivente de nada. Amém? Fiquemos em pé, irmãos. Olha, o que é o casamento? Deixa eu te mostrar para você ver o que Augusto Branco disse. Já citei essa frase aqui uma vez. O casamento não é a união de duas pessoas perfeitas, que nasceram uma para a outra. Olha só, vou repetir: o casamento não é a união de duas pessoas perfeitas, que nasceram uma para a outra, mas a união de duas pessoas que se compreendem, que se aceitam e que apenas por amor desejam ser sempre melhores umas para as outras. Então a família, sua família não é perfeita, mas procure aceitá-la e amá-la do jeito que ela é, porque só o amor de Deus transforma. Amém?